Novamente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos na sala 8, 80% do curso concluído, com sucesso, com mérito. Vocês estão quase vencendo essa, pessoal, vai dar tudo certo. Hoje nós estamos na companhia da professora Flaviana. A professora Flaviana é pedagoga, doutora em educação, trabalha aqui na educação do estado de Mato Grosso, acredito que também na universidade, agora eu fiquei na dúvida, mas ela vai se apresentar melhor para vocês, e ela esteve com a gente na outra oferta, inclusive eu participei dessa sala também, foi uma discussão muito rica, eu tenho certeza que hoje com vocês, com essa turma 2026, também vai ser uma discussão maravilhosa. É um tema muito relevante, muito importante, e o curso de mentoria vai trabalhar com vocês essa temática, e trouxe ela, que é especialista nessa temática também, para estar com a gente hoje. Então, nós já estamos em 70 pessoas, são 18 horas em Mato Grosso, 19 horas horário de Brasília. Iniciamos, então, nossa atividade para a gente conseguir descansar no horário correto. Professora Flaviana, já projetou aqui? A palavra está com você. Boa noite, muito obrigada, professora Graziele. Acredito que todos lembram de mim, porque eu estive com vocês na aula 2. Então, a aula 2 eu estive com vocês, onde nós falamos, né, das práticas de saber, da constituição do saber, e nós vamos retomar também esses conhecimentos com a aula de hoje. Então, boa noite para todos vocês, diretores, equipes da Secretaria de Educação. Eu agradeço mais uma vez estar com vocês e o comprometimento também de cada um de vocês estar aqui comigo essa noite, mesmo com um pouquinho mais de frio em algumas partes do Brasil, ainda quente em outras partes, mas o comprometimento de vocês estarem aqui para nós discutirmos uma temática tão bacana. Então, é uma alegria também para mim, uma honra, retornar para mais um diálogo e com um tema tão importante à nossa prática, que é a política de educação integral, né? E como que ela se relaciona com os tempos e os espaços que vivemos na escola. Então, antes de começarmos, né, eu gostaria de fazer... que cada um de vocês fizessem uma rápida reflexão interna na ação em que vocês, diretores e secretários, profissionais, né, da Secretaria de Educação, na ação de vocês enquanto essa função. Quantas vezes que na correria do dia a dia, nós nos pegamos, muitas vezes, administrando os conflitos de horário entre os turnos? Quantas vezes, em nossas escolas, nós presenciamos uma disputa, né, em especial, muitas vezes, entre os professores, desesperadamente, né, também, daquele único espaço multiuso para realizar uma atividade. E quando nós temos esse espaço multiuso para realizar determinadas atividades, ou quando nós, diretores em específico, né, na função de gestão escolar, junto com os coordenadores, tentamos encaixar mais um projeto ou um programa que chega para nós na nossa escola, nessa grade curricular que muitas vezes ela parece que vai estourar. Então, se você, gestor, se identificou com alguma dessas situações, eu gostaria que vocês, né, sentíssemos que não estão sozinhos. Por quê? Porque é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas, claro, com um olhar que vai além desses problemas imediatos, porque é, muitas vezes, um problema imediatista, né? Nós vamos falar sobre como transformar esses desafios, porque também é os desafios, mas em oportunidades. E até nós vamos retomar essa questão desses problemas imediatos, desses desafios que são ao longo prazo, a curto prazo, na nossa aula 10, que eu retorno com vocês novamente para conversar
com vocês. Então, não é novidade, né, para nós que nós vivemos nesse cenário de múltiplas mudanças, isso eu já falei com vocês lá na aula 2, cobrança por resultados, diversidade de estudantes, isso é riquíssimo, desde que a gente entenda como trabalhar essa diversidade dentro das nossas escolas e sala de aula, a falta de recursos, turnos sobrepostos, salas lotadas, e mesmo assim, nós somos desafiados a implementar o quê? Uma educação que ela seja integral. Então, a gente já vem discutindo lá na década de 90 sobre como pensar nessa educação respeitando o desenvolvimento integral da criança. Porém, agora a gente vem falando, ampliando esse conceito, dizendo sobre a educação que ela seja integral, não só o desenvolvimento integral, que, claro, está interligado. Então, não é apenas no tempo, né, que nós vamos falar, mas é na formação humana, que é o que nós queremos discutir. Então, esse é um ponto crucial para a nossa discussão de hoje, essa questão da formação humana. E eu me refiro, quando eu me refiro à nossa missão como líderes, é o quê? Mudar o futuro das nossas escolas e dos nossos alunos também, que estão intrinsecado a forma como nós abraçamos também e cultivamos essas diversidades na nossa escola. Esse é um dos pontos-chave. Para além disso também, como nós pensamos e construímos o nosso projeto político-pedagógico da nossa escola. Porque a gente fala numa construção do projeto político-pedagógico, isso vocês discutiram na sala 6, né? Mas muitas vezes é só um documento que está engavetado, ele não está construído coletivamente. Muitas vezes ele é um recorte Frankenstein que a gente divide só porque é uma mera formalidade da secretaria. O PPP, e quando nós falamos de PPP, em uma educação integral, nós precisamos pensar sobre o respeito à diversidade, mas também um atendimento de equidade. Então, esses dois pontos, eles são importantes, por quê? Porque a educação integral, ela vai além dessa simples transmissão de conteúdo, e isso eu falei com vocês na aula 2, ela busca o quê? O desenvolvimento pleno dos estudantes, em todas as suas dimensões, e aqui eu digo, intelectual, física, social, emocional, cultural, né? Mas para que essa visão, ela se concretize, o que é fundamental? Que nós precisamos, enquanto gestores, repensarmos os tempos e espaços escolares, adaptarmos às necessidades e aos interesses também do aluno, né? Nós precisamos ter um olhar para além dos muros, ressignificando os tempos e os espaços. E quando eu falo da necessidade de se adaptar e olhar os interesses do aluno, a gente não está falando de nivelar por baixo. Não, gente. A gente está olhando outros aspectos, mas para diversidade. É fácil? Não. Mas a gente precisa começar a pensar sobre e a discutir sobre. Esse é o primeiro caminho. Por isso, da nossa aula de hoje, pontuando, e eu volto com vocês na semana que vem para discutir sobre isso. Então, é nesse sentido que a política da educação integral, né, os tempos e espaços escolares, que é o texto que dá fundamentação para essa aula, da Maria Cecília Luiz, que está lá na plataforma a VAMEC Interativa, né, que até vocês possuem acesso, oferece o quê? Valiosas reflexões para nós sobre isso. Então, quem ainda não leu, eu convido vocês, né, a baixar esse texto, ler esse texto a partir da aula de hoje e refletir. Por quê? Porque a autora vai nos convidar a analisar como a organização do tempo e a utilização dos espaços, eles podem potencializar o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes. Então, mas para hoje, o que vai ser o nosso objetivo? Trilhar juntos os seguintes caminhos, que é compreender o conceito da educação integral e refletir sobre essa relação intrínseca entre tempo, espaço e qualidade educacional. Nesse primeiro dia, né, hoje, nós vamos ficar com esses dois objetivos, que tem muita coisa para discutir. Na semana que vem, os nossos objetivos vão ser, então,
para além dessa discussão que vai ser inicial agora, mas conhecer o marco legal, o programa federal que sustenta essa política e a diferença entre política e programa, e o mais importante, pensar em estratégias práticas para implementar esses conceitos na realidade escolar de cada um. Então, hoje é o primeiro passo que nós vamos começar essa educação, essa discussão. Então, para começar a falar sobre política de educação integral, nós precisamos primeiro pensar a diversidade como propulsora da aprendizagem. E antes, né? Então, o que nos lembra a autora Maria Cecília? Que a instituição escolar, ela é composta por sujeitos com características múltiplas, são diversidades de culturas, saberes, que convivem o quê? Nesses nossos espaços, nos tempos, durante todo o ano, o tempo todo. E essa diversidade, muitas vezes, a gente olha como um problema, mas ela é propulsora e potencializadora de aprendizagem. Por quê? Porque a diversidade, ela não é apenas uma característica inerente às escolas, ela é um recurso pedagógico valioso. E quando nós reconhecemos e valorizamos as diferenças, as diferentes perspectivas, experiências, conhecimentos que cada indivíduo traz para a sala de aula, nós abrimos porta para um aprendizado mais profundo, significativo. Então, vamos lembrar lá da sala 2, né, quando Charlot descreve que a produção de sentidos, ela se concretiza em saberes. E essa produção, ela vai acontecer para todos, seja estudante, vocês diretores, profissionais, a comunidade. O nosso desafio enquanto gestores é o quê? Criar condições para que essa produção aconteça de forma plena, através de currículos inclusivos, ambiente de aprendizagem acolhedora, parceria com a comunidade, formação de professores, e aí a gente chama atenção para as secretarias quanto isso, né? Por isso que eu lanço uma pergunta para vocês, né? A escola tem feito os profissionais da educação se perguntarem como agir e se reinventar a cada dia nos espaços e tempos escolares, despertar, então, o sentido, o desejo de aprender e proporcionar o saber e o conhecimento aos estudantes, claro, em meio à pluralidade de vivências e experiências, né? Então, uma possível resposta a essa pergunta, que é extremamente complexa, é olhar para a relação com o saber, que a gente discutiu na aula 2. Então, a escola, como instituição central na formação do indivíduo, ela tem enfrentado o quê? Cada vez desafios maiores. Então, uma das principais questões que se colocam é como despertar o interesse dos alunos pela aprendizagem. Então, nós estamos falando de um contexto em que a informação ela está disponível em abundância. E a atenção, muitas vezes, ela é disputada por diversas fontes dos nossos alunos. E aí que vem os nossos desafios também. Porém, dentro da escola, a gente não lida com informações, nós construímos conhecimento, nós proporcionamos essa diferença. Então, nós ensinamos como eles também saírem da informação e buscarem informações pertinentes, porque informação e fake news a gente tem de monte. É transformar essas informações em conhecimento. Esse é o viés. Então, como motivar esses alunos a se engajarem com o conteúdo, né? Como tornar a escola esse espaço relevante e significativo nas vidas desses estudantes? É isso que faz a diferença. Então, a relação com o saber, ela vai, e eu estou relembrando para a gente entrar nessa discussão, né? Ela vai repensar a forma como o conhecimento é construído e internalizado. Então, aprender, ele não é só acumular conteúdo, como eu falei para vocês, ele se refere à maneira como cada indivíduo se posiciona diante do conhecimento, do aprendizado, da escola também. Por isso, a relação com o saber. Então, o ato humano contínuo que nos constitui, o ato de aprender. Então, é uma relação que vai envolver, e aí a gente lembra os 3 pontos, o acadêmico, o prático e o relacional. Então, a nossa missão, e eu retorno, enquanto gestores, é criar as condições para que essas 3 figuras, elas floresçam. Então, quando eu considero essas 3 figuras do aprender, né, a escola
ela pode o quê? Oferecer uma educação mais completa e significativa, que vai atender às necessidades dos estudantes e também dos interesses dele. Porque eu estou falando não só de uma relação, de uma figura só e de um processo. Eu estou falando de diversas dimensões que eu vou desenvolver. Então, claro que eu vou chamar a atenção dos meus alunos, para além dela ser, como eu falei, uma educação mais completa e significativa. Por quê? Porque nós também estamos preparando os nossos alunos para o desafio do mundo contemporâneo. E quando a gente fala de preparar o nosso aluno para o mundo do trabalho, a gente não está falando nesse mundo braçal. A gente está falando no aspecto dos diversos processos de construção de conhecimento dessa relação com o trabalho. Né? Não é só para trabalho laboral, mas é para construção, para criação. Né? Então, a educação integral, ela surge como uma resposta a esses desafios. Por quê? Porque ela é uma abordagem que ela vai buscar desenvolver os estudantes em todas as suas dimensões. E aí eu retorno ao que eu falei antes, nos aspectos intelectuais, que a gente já desenvolve com maestria, mas a gente também precisa desenvolver os aspectos físicos, social, emocional, cultural e mais além outras dimensões que a gente vai detalhar, que eu vou detalhar com vocês. Então, em vez de se concentrar apenas na transmissão do conhecimento, a educação integral o quê? Ela tem como objetivo formar cidadãos completos, capazes de pensar criticamente, porque nós precisamos disso, a gente está vivendo num momento que é muito fácil ter informações, mas essas informações, elas muitas vezes não são verídicas, e nossos estudantes e adultos também não são capazes de pensar criticamente e olhar e falar, peraí, mas da onde que está tirando os dados? Deixa eu pesquisar. Ou seja, recebe a informação e repassa. Então, nós também, quando a gente fala de uma educação integral, a gente não teria fake news na nossa sociedade. Por quê? Porque nós pensaríamos criticamente. Né? Além disso, nós resolveríamos problema, né? Colaborar com os outros, se adaptar às diferentes situações, porque hoje é o que mais nós temos, que constantemente fazer várias coisas ao mesmo tempo, se adaptar rapidamente aos processos. Então, educar integralmente o aluno como um cidadão significa que nós vamos preparar para uma vida com direitos e deveres. Né? Porque muitas vezes a gente está falando muito em direitos, porque eu tenho direito, mas quando colocam uma lei que proíbe aferir o direito do outro, isso não pode. Então, eu tenho que preparar o meu aluno que, enquanto ser que vive em sociedade, nós temos direitos, mas nós também temos o dever. A partir do momento que fere o direito do outro, não é mais seu direito. Então, tudo isso precisa para quê? Porque nós precisamos viver em sociedade, uma convivência humanizada, uma convivência solidária, mas também uma convivência pacífica. E quando eu falo em pacífica, é respeitar o outro, não é passividade de aceitar tudo, né? Então, e eu chamo a atenção aqui também dos profissionais da secretaria. Por quê? Porque para desenvolver essa educação integral, não é só o diretor, mas é também os secretários, ou as secretarias, que precisam investir na formação continuada dos professores. E aí eu vou chamar a atenção para promover a mesma discussão que a gente está tendo aqui, promover lá com os professores e com a escola. Nós precisamos abordar temas que vão trazer sobre a relação com o saber, sobre a educação integral, sobre metodologias ativas, sobre o uso de tecnologias digitais, sobre projeto político-pedagógico. Essas ações que vocês foram discutindo, né, sobre o respeito à diversidade, precisa ser discutido também nas formações com os professores. Então, nós precisamos também incentivar que a troca de experiências entre as escolas precisa acontecer. Então, eu preciso promover encontros também entre os profissionais
para discutir isso. Então, que eles possam compartilhar suas práticas pedagógicas, né, para aprender um com os outros. Então, não basta só o diretor, nós precisamos também do incentivo enquanto profissionais, enquanto secretaria, né? Então, investir na promoção da relação com o saber, na educação integral, na construção efetiva de um projeto político-pedagógico que respeite as diferenças, isso vai contribuir demais para preparar os profissionais mais críticos, criativos, engajados, mas também os nossos futuros alunos, né? Os nossos alunos e futuros profissionais. Por isso que a Maria Cecília, ela defende que essa abordagem, ela tem que ser entendida como um processo contínuo integrado. Por quê? Porque ele envolve a participação de diversos profissionais, diversos atores, a escola, a família, a comunidade e o próprio estudante. Para a autora, a educação integral, ela não vai se limitar ao tempo e ao espaço escolar. Ele vai se estender em todos os momentos e lugares em que o indivíduo, ele aprende e se desenvolve. E é aí que entra uma das nossas principais competências enquanto gestores, que é explicar com clareza para a comunidade e para os profissionais também da educação, que essa política, ela não se trata apenas de mais tempo, porque quando a gente fala de política integral, a gente já liga, opa, escola integral, escola de 2 turnos, tempo integral. Não, existe o programa e existe o projeto, são processos diferentes que nós vamos falar semana que vem. Então, nós precisamos ser os primeiros a internizar e comunicar essa diferença fundamental à nossa comunidade. Então, eu preciso, e é crucial eu evitar, reduzir essa discussão somente à falácia de que é mais horas na escola. E aí que vem uma das dúvidas mais comuns, né? Se não é só tempo, o que é? Então, para ajudar a responder essa pergunta, a Maria Cecília, ela vai descrever que a educação integral, ela se sustenta em alguns pilares fundamental. E aí, esses pilares que a gente está falando, é a centralidade no estudante. Então, o estudante é o protagonista no processo de aprendizagem, as suas necessidades, né, interesses, potencialidades deve ser o ponto de partida para a definição dos objetivos e das estratégias pedagógicas. Então, ouvir os estudantes, criar canais, né, de escutativa, assembleias estudantis, formulários, às vezes, de perguntas, promover tutorias, mentorias. O segundo pilar, que é o desenvolvimento integral. Então, quando eu falo em desenvolvimento integral, a educação integral, ela vai buscar o quê? Desenvolver todas as dimensões do estudante, não apenas a intelectual, como eu já falei. Então, nós, gestores, nós podemos atuar com o quê? Com parcerias com a comunidade, trazer profissionais locais, artistas, atletas, técnicos, né, para ministrar workshops com os nossos alunos, incentivar a autonomia, ou seja, criar grêmios estudantis. Isso é muito importante, ter grêmios estudantis, colocar eles, né, como a centralidade, como promover, como eu falei anteriormente, esse protagonismo, né, deles também estarem junto nas decisões. O terceiro, uma aprendizagem significativa. Então, a aprendizagem, ela deve ser relevante, mas também significativa para o estudante, como eu falei lá do início. Então, é importante criar situações de aprendizagem que vai desafiar o aluno a pensar. Então, quando a gente fala relevante, significativo e de interesse deles, é nesse sentido, de desafiar ele a pensar, de fazer com que ele reflita, de que ele consiga também aplicar o que ele está aprendendo em situações reais, né? Então, criar laboratórios de ciência, salas de leitura, incentivar também a interdisciplinaridade. E quando eu falo em interdisciplinaridade, eu estou falando de promover projetos que integrem diferentes áreas de conhecimento, né? Como um projeto sobre sustentabilidade. E aí vai envolver ciência, geografia, matemática. E quando a gente fala, e eu chamo até uma atenção aqui, de desenvolvimento interdisciplinar, muitas vezes o que acontece? Vamos fazer um projeto de horta. Vou colocar o projeto o professor de ciência para estudar o crescimento da planta. Eu vou chamar o professor de português, porque ele vai produzir uma redação sobre
sobre como aconteceu o projeto da horta. Isso não é interdisciplinar. Quando a gente fala em interdisciplinar, são todos os conhecimentos interligados. Não é pressuposto. Porque muitas vezes é só vem ele para a matemática para fazer o cálculo de como, quantas sementes tem que plantar por metro quadrado. Não, gente, a gente está falando de conhecimento interdisciplinar. E não é muito fácil e simples esse conceito interdisciplinar, né? Por isso que a gente precisa estudar mais sobre esse conceito para desenvolver uma educação integral, que é um dos eixos, né? A participação e colaboração. Quando a gente fala da educação integral, a gente está falando de uma educação que vai valorizar a participação e a colaboração de todos que estão envolvidos nesse processo educativo. Eu vou falar dos estudantes, dos professores, pais, funcionários da escola, membros da comunidade. Um outro processo que é a avaliação formativa. A gente tem avaliação, nós temos instrumentos de avaliação nas nossas escolas, mas muitas vezes a gente ainda cai naquele instrumento, ou até muitas vezes a gente coloca nos nossos planos de aula, e até no projeto político-pedagógico, tá? A avaliação formativa. E quando a gente vai no dia a dia, qual é a avaliação que está acontecendo? Aquela avaliação de certo ou errado, ou a avaliação de marca X. É mais uma avaliação somatória de notas, somativa, do que formativa. Então, a avaliação, ela precisa ser utilizada como instrumento de acompanhamento, de orientação do processo de aprendizagem. Não apenas como uma forma de classificar, ou muitas vezes de punir o estudante. Eu preciso olhar para essa avaliação, e a avaliação que eu vou produzir, eu posso ser de marca X, eu posso ser descritiva, mas eu, enquanto professor, enquanto gestor, aquela avaliação precisa permitir que eu identifique as dificuldades e os avanços dos meus alunos. O que eu preciso ajustar enquanto estratégias pedagógicas para atender as necessidades dele, não só simplesmente para dizer quem ficou com 60, 70, 80, quem reprovou e quem passou. A avaliação, ela precisa me dar uma resposta para a minha ação pedagógica. E também, enquanto gestor, as avaliações que os professores fazem também precisam dar uma resposta para vocês de pensar quais instrumentos e como vocês precisam também pensar em processos imateriais para a construção desses conhecimentos. Então, a avaliação formativa, ela é uma estratégia pedagógica. Por isso que é importante que o gestor incentive os professores a utilizarem portfólio. Eu sei que não é simples usar portfólio, porque é um calhamaço de construção, mas isso vai fazer o aluno refletir sobre o processo de construção, internalizar, retomar, escrever, porque digitar não é o mesmo processo cognitivo de escrever. O digitar é processo de cognitivo extremamente diferente do escrever. Não tem como substituir esse processo cognitivo por esse processo. São processos diferentes, tá? Então, nós precisamos também desenvolver os processos cognitivos do nosso aluno no ato de escrever. Dói a mão, porque eles não estão mais acostumados a escrever, né? Isso é um ato que não é só biológico, que também é biológico e físico, mas é cognitivo também, é intelectual também. E é também reflexivo e tantas outras partes. Então, isso é importante, criar, também trazer instrumentos de autoavaliação, rubricas, né, que valorize o processo de aprendizagem, a construção do conhecimento. Então, criar também momento e espaço para que os professores possam trocar essa experiência, da mesma forma que eu falei lá, das experiências deles enquanto profissionais ali, enquanto construções e ações pedagógicas, mas também enquanto avaliação, né, sobre o desenvolvimento do aluno. E quando a gente fala, mas Flaviana, essas experiências sobre o desenvolvimento do aluno, a gente já tem lá quando a gente faz o conselho de classe. Vamos retomar muitas vezes o que é o conselho de classe. Esse aluno é mais, às vezes, lavação de roupa suja do que... Gente, como que está o desenvolvimento? Olha, mas... ele vai muito bem em educação física. Mas gente, é construção.
Então, quando eu tenho lá na minha escola e eu escuto ainda fragilizarem os conhecimentos de educação física, da disciplina de arte, opa, e valorizar somente português e matemática, eu não estou respeitando essa educação integral. Então, nós precisamos refletir sobre esses pilares para a gente pensar nesse desenvolvimento da educação integral, mas essa educação integral como uma concepção que vai reconhecer o aluno como um ser completo. E aí eu vou valorizar a educação física, eu vou valorizar a arte. Quando um pai vem e me diz, mas reprovou em arte? Mas isso nem é disciplina, isso nem é conhecimento, não vai usar nada na vida. Usa muito. Até o celular que nós temos aqui, ele é total. E a gente tem muito design de arte. Até o passar do Instagram, isso foi feito por um designer artístico. Então, arte é conhecimento. Os aspectos físicos também são processos que precisam ser desenvolvidos. Então, é importante, sim, educação física, é importante, sim, geografia, é importante, sim, história. Não dá para se limitar só pelos aspectos de português e matemática, porque tem uma avaliação externa. Os outros conhecimentos são base para a construção desses outros conhecimentos também. Então, nós precisamos pensar nesse aluno como esse ser completo. Então, a educação integral, essa abordagem que ela vai buscar entender essas diferentes dimensões da condição humana. Ou seja, dimensão cognitiva, que a gente está falando, dimensão afetiva, biológica, né, que é diferente de cognitiva, psicológica, emocional, comportamental, relacional, valorativas, ética, estética, criativa, artística, ambiental, política. E a gente não está falando de política, a gente está falando de política do viver em comunidade. O conceito de política é viver em polis, política, viver em sociedade, discutir sobre a sociedade. Não é politicagem e partidarismo. Então, nós precisamos, sim, ser políticos, porque é discutir sobre o ser em viver em sociedade. Tecnológico, profissional, social. Tudo isso é a dimensão da condição humana. Nós vamos ser perfeitos em tudo isso? Não, mas nós precisamos dar oportunidade para que os nossos alunos desenvolvam todos esses aspectos. Então, a educação integral, ela não se limita, vou repetir, a transmissão de conteúdos curriculares, ela vai buscar promover o desenvolvimento de habilidades e competências que vão permitir o nosso aluno enfrentar os desafios, né, que ele vai ter na vida dele. A capacidade de resolver, trabalhar em equipe, que hoje, cada vez a gente vê os nossos alunos mais dissociados e não vivendo em comunidade. Então, viver em comunidade é essencial. Sair da tela, né, sair do momento virtual é extremamente importante. Tomar decisões conscientes, isso é valorativo, né? Entender quem eu vou seguir no Instagram, respeitando e entendendo, sendo crítico. Então, nós precisamos compreender... Opa, passei de novo. Nós precisamos compreender e alinhar as suas dimensões do desenvolvimento humano da educação integral. Então, essa dimensão intelectual, ela vai se referir ao quê? Ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, ao raciocínio lógico, ao pensamento crítico, à resolução de problemas, de criatividade também. A física envolve o cuidado com o corpo, a promoção da saúde, a prática de atividades físicas, o desenvolvimento de habilidades motoras. A dimensão social diz respeito ao quê? A essa capacidade de interagir com o outro, de trabalhar em equipe, de respeitar as diferenças, né? De participar ativamente da vida em sociedade, e aí que vem o conceito de política. Dimensão emocional, que envolve o desenvolvimento da inteligência emocional, que hoje a gente vê uma fragilidade, porque muitas vezes a gente cria na bolha. Então, essa inteligência emocional, lidar com as situações, com os desafios, com as frustrações, isso é extremamente importante. Precisa ser ensinado, não nasce conosco. Né? A capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções. Hoje a gente vê uma grande dificuldade dos nossos estudantes de gerir as próprias emoções, de lidar com o estresse, de construir relacionamentos saudáveis. Não vamos dizer, ou não vamos criar o dia ali do aluno destaque porque os outros vão... Gente, nós precisamos lidar com frustrações.
O que não pode é só valorizar um conhecimento, mas eu posso valorizar os diversos conhecimentos, as diversas dimensões. Mas eu também preciso ter momentos que os meus alunos precisam lidar com frustrações, saber ganhar e perder, saber entender que o outro, que eu não sou bom em tudo, e que eu posso desenvolver. Você não é bom hoje, mas você pode desenvolver todas as potencialidades você tem para isso. Então, o que a gente precisa é olhar para todas as dimensões e valorizar todas as dimensões, mas nós também precisamos desenvolver essa dimensão emocional dos nossos alunos. Não dá para esconder eles na bolha como um todo. Essa dimensão cultural, quando vai se referir ao conhecimento e à valorização da cultura local, nacional, global, muitas vezes a gente estuda história europeia e não estuda a história local do nosso bairro. Não estuda a história nacional, a história do nosso município. Então, quando a gente fala do desenvolvimento senso-estético e a expressão artística, isso precisa ser desenvolvido com os nossos alunos também, né? Então, fazer um exercício rápido, né? E aí eu vou fazer um exercício rápido com vocês, olhando lá para as escolas de vocês. Pensem lá na realidade das escolas de vocês. Pensem em todas essas dimensões que eu falei. Quais desses aspectos do desenvolvimento humano que nós estamos atendendo bem, que nós estamos desenvolvendo na nossa escola? Quais que nós estamos, mesmo sem querer, negligenciando? E lá no nosso projeto político-pedagógico, vocês discutiram na aula 6. Ele reflete essa concepção integral e todas essas dimensões e os exemplos que eu dei? Então, imagine uma escola onde os professores, por exemplo, reclamam. Olha, nós já damos conta do conteúdo regular, agora vamos ter que trabalhar tudo isso. E aí um diretor, com uma visão integral, ele pode propor o quê? Se, em vez de acrescentar mais disciplinas, nós repensarmos como ensinamos o que já nós estamos ensinando. Porque, às vezes, gente, não é acrescentar, é o como nós estamos ensinando o que nós já estamos ensinando. É um ato fácil? Não. Por isso que a transformação educacional, ela demora tempos, mas precisa começar. Então, uma aula de português que vai discutir, por exemplo, produção de texto, ele pode discutir sobre um problema de saneamento básico da comunidade. Eu vou estar trabalhando o quê? O político e o social em conjunto. Uma aula de ciências que é ministrada lá na horta da escola. Eu já estou trabalhando o ambiental e o comportamental também. Então, para implementar a educação integral, eu preciso o quê? Repensar também o meu currículo. A organização do tempo, do espaço escolar, as práticas pedagógicas, a relação entre a escola e a comunidade. E isso é repensar também o projeto político-pedagógico. Então, é fundamental que a nossa escola ela vai ser o quê? Um espaço de acolhimento, de diálogo, de participação, onde que os alunos vão se sentir valorizados, respeitados. Então, a diferença, ela precisa ser respeitada. Isso que faz a diferença. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque a educação integral, como desenvolvimento dessa cidadania, ela tem o objetivo de formar cidadão completo, capaz de compreender o mundo dele ao redor, de interagir de forma crítica, construtiva, de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Então, essa perspectiva, ela vai implicar em quê? Em repensar o papel da escola e dos educadores. Da mesma forma que, eu não tenho filhos, né? Mas acredito que a gente o filho não é nosso, o filho é para a sociedade. Né? Nós estamos educando um ser para a sociedade. É a mesma forma com os nossos alunos. Nós precisamos educar eles, construir conhecimentos para que eles repensem as ações e contribuam com uma educação mais justa, com uma sociedade mais justa e equitativa. Né? Então, a gente precisa estimular a autonomia desses alunos, a criatividade. Então, por isso que é importante que a educação integral, ela seja uma integração de tempos e espaços, né, com a esfera social efetiva dos estudantes e dos fundamentos da educação integral. O que isso quer dizer? Né? Que a escola ela não deve ser vista como um espaço isolado, mas como um ponto de encontro em diferentes dimensões da vida dos estudantes. Mas para
para que isso aconteça, o que é necessário e fundamental? Que a escola estabeleça também parcerias com outras instituições, organizações, sociedades civis, com ONGs, centros culturais, com a universidade, né, determinadas empresas que venham a nos contribuir, não empresas que entram dentro da nossa escola dizendo como que a gente tem que ensinar. Não é isso, é parceria de vir a nós contribuir, não ao contrário. Então, o que a gente precisa trazer essas parcerias? Parcerias que possam oferecer aos nossos estudantes oportunidade de vivenciar experiências práticas, de desenvolver projetos de intervenção social, de ampliar seus horizontes culturais e profissionais. Então, não é entrando para a nossa sala de aula e dizendo o que nós precisamos ensinar, é o contrário, é elas virem nos contribuir para que oportunize essas outras vivências aos nossos estudantes. Então, a educação integral, ela vai valorizar essa utilização de diferentes espaços para aprendizagem. Museu, parques, bibliotecas, espaços públicos, espaços que vão poder oferecer aos estudantes novas perspectivas sobre o mundo, estimulando a curiosidade, o seu interesse pelo conhecimento, né? Conhecimento faz toda a diferença. E eu digo, enquanto filha de escola pública, desde os anos, primeiros anos iniciais, até toda a minha vida. Eu sou filha de escola pública. Né? Então, eu digo como servidora pública. Então, alguns exemplos importantes, né, que uma educação integral na prática possa fazer diferença, para que vocês vão assimilando tudo que eu falei. Por exemplo, uma atividade extracurricular. Então, a escola ela pode oferecer uma variedade de atividades extracurriculares, como aula de música, dança, teatro, esportes, idiomas. Essas atividades, elas podem o quê? Ajudar os estudantes a desenvolver os talentos, as habilidades, para além de promover a integração social, o bem-estar deles, né? A dimensão também física, projetos de leitura e escrita. Então, a escola pode desenvolver projetos que incentivem, por exemplo, a leitura, a escrita, clubes de leitura, oficinas de criação literária, produção de jornais, revistas escolares. Esses projetos podem ajudar os estudantes a desenvolver o senso crítico também, não só de produção, mas o senso crítico. Para eu produzir, eu tenho que conhecer para escrever. Para eu produzir uma nota de jornal, eu preciso estudar muito. Eu preciso entender vários pontos para eu criar uma pequena nota de jornal. Então, a capacidade de expressão também, da criatividade, de argumentação, de criticidade. Então, projeto de educação ambiental, né? A escola pode desenvolver projetos que abordem temas relacionados ao meio ambiente, como a importância da preservação da natureza, o consumo consciente, a produção da energia limpa. Hoje a gente está vendo, né, em vários espaços, o quanto é importante essa energia limpa, que ela é mais sustentável no nosso dia a dia, né? Então, a verdadeira essência da educação integral, ela vai residir nessa abordagem holística, do desenvolvimento completo do indivíduo. Como eu falei, abrangendo todas essas dimensões. Então, é crucial que a gente entenda e distingue o que é uma educação integral e o que é uma ampliação de tempo na escola. Tempo integral é uma coisa, educação integral é outra. Embora as duas possam estar interrelacionadas, mas elas não são sinônimos. Né? Uma escola ela pode oferecer educação integral sem necessariamente ampliar o tempo escolar. E inversamente, ou seja, ela pode ampliar o tempo do aluno na escola sem adotar uma concepção de educação integral. Então, Gadotti, né, que lá no texto é citado por Maria Cecília, ela vai dizer o quê? Que a educação integral é uma concepção da educação que não se confunde com o horário integral, o tempo integral ou a jornada integral. Então, educação integral vai muito além do relógio. Então, ampliar o tempo na escola é uma condição, mas não é a essência da educação integral. Então, a autora é categórica sobre esses dois cenários distintos. Primeiro, a escola, ela pode oferecer educação integral sem ter o tempo ampliado. Mas como que isso acontece? Através de um currículo inovador, metodologias ativas, um projeto pedagógico dentro da jornada regular, ou seja, que vai buscar desenvolver
o aluno em todas as suas dimensões, e, segundo cenário, uma escola que pode ampliar o tempo do aluno, como eu falei, sem utilizar a concepção de educação. E isso é um risco que nós corremos muitas vezes, quando nós falamos de escola de tempo integral, se a gente não tem internalizado o que é uma educação integral, né? O ideal, claro, que seria que a gente pudesse unir esses dois cenários, mas a essência está na qualidade da experiência educativa, não na quantidade de horas. Então, imagine, por exemplo, uma escola que ela estende o horário para incluir, e nessa extensão de horários, ela inclui aulas de reforço de português e matemática. Então, ela mantém a mesma metodologia, as carteiras enfileiradas, um currículo engessado. Os alunos ficam mais tempo? Ficam. Mas a experiência educacional, ela permanece a mesma, fragmentada, desestimulante. Isso é uma ampliação do tempo, mas não é uma educação integral. Embora os alunos passem mais tempo na escola, a experiência educacional, ela permanece fragmentada, não aborda as necessidades de um desenvolvimento de forma holística. Então, qual é o risco aqui? Primeiro, de acharmos que o problema está resolvido só porque a gente aumenta a carga horária. E segundo, mais grave, o risco do assistencialismo. E aí eu chamo a atenção para vocês quanto isso. Por quê? Porque nós precisamos ter coragem de falar sobre isso. Aumentar o tempo na escola não pode ter o caráter de apenas guardar o aluno, especialmente os mais vulneráveis, porque nós somos da escola pública. Então, a gente tem essas diversidades. Essa visão, ela é reducionista e também empobrecedora, gente. Isso gera um risco do assistencialismo. O nosso objetivo não é custodiar, mas é garantir direitos. A garantia do direito à escola e à cidadania. Não é só estar na escola, mas é construir conhecimento. O direito a uma educação de qualidade, o direito à cidadania plena, o direito a desenvolver todas as suas capacidades. Então, nós não podemos desenvolver uma educação para produzir mão de obra. A escola em tempo integral, quando bem concebida, ela é uma excelente política de equidade. Mas se for apenas um depósito de crianças e jovens, ela se torna uma política de segregação. Porque o que nós buscamos é que a escola em tempo integral caminhe sempre paralelamente à escola de educação integral. Uma não deve existir sem a outra. Por isso que nós, gestores, nós precisamos garantir que a ampliação da jornada ela seja acompanhada também de uma mudança pedagógica intencional, com atividades diversificadas, significativas. E a equipe da secretaria, eu chamo a atenção de vocês também, vocês precisam oferecer suporte para que essa mudança ocorra, né? Com formação, recurso, tudo isso que eu falei anteriormente. Evitar que o tempo integral se torne apenas uma política de custódia. Por isso que eu reforço, a mera expansão do tempo que os estudantes passam na escola não se traduz automaticamente em uma educação integral. Ampliar o tempo sem uma transformação pedagógica é insuficiente para alcançar todos os objetivos que eu fui apontando aqui da educação integral. Por isso que os tempos e espaços educativos, que a autora vai falar, é a chave para a qualidade do ensino. E isso quem vai apontar é o próprio autor aqui, né, o Kerstens, e a Cavalieri, que a qualidade de ensino está intrinsecamente ligada à relação entre tempos e espaços educativos. Então, a simples expansão do tempo na escola não garante melhores resultados se não houver uma organização pedagógica que aproveite esse tempo de forma significativa. Por isso que é fundamental que os tempos e espaços educativos sejam planejados de forma a promover a interação entre os estudantes, a experimentação, a pesquisa, a criação, a reflexão. A escola deve se abrir para a comunidade, utilizar os espaços, as praças, como tudo, esses espaços precisam ser uma extensão também da sala de aula, né? Então, isso é importante. Então, antes da gente partir também para as modalidades de ensino, eu preciso fazer uma pausa estratégica para um diagnóstico crucial aqui, que vai alertar Moll e outros autores sobre o nosso papel, que é compreender a sociedade para além das aparências. Então, a realidade brasileira, e eu vou chamar lá a atenção que eu falei de uma educação de custódia, né? A realidade brasileira, ela é marcada por disparidades econômicas, sociais, culturais, que vão o quê? Se refletir
no acesso, na permanência dos estudantes na escola. Muitas crianças e jovens, eles enfrentam uma dificuldade, como falta de recursos básicos, violência, desnutrição, ausência de apoio familiar. Isso compromete o desenvolvimento escolar deles, mas também uma oportunidade de futuro. A educação, ela oportuniza escolhas. A gente tem escutado muito, né? Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar por um salário mínimo. Por quê? Quando a gente está olhando para um pleno emprego e que as pessoas não aceitam mais trabalhar por um salário mínimo, isso demonstra para nós, enquanto sociedade, que há oportunidade, que as pessoas têm direito à escolha. Quando a gente não tem oportunidade, só tem aquilo para escolher, eu não tenho oportunidade. Se eu não tenho como escolher, eu não tenho oportunidade. Então, a educação é oportunizar escolhas. Escolhas ao que eu quero produzir enquanto sociedade, escolhas ao que eu quero desenvolver. A educação vem para possibilitar escolhas, né? Por isso que essa reflexão, ela não pode ser abstrata. Por quê? Porque é uma realidade urgente no Brasil. As nossas desigualdades sociais, elas são profundas e elas refletem diretamente em um abismo educacional. E este é um desafio histórico. Do quê? De garantir aprendizagem de qualidade num contexto de disparidade. É fácil o nosso papel? De jeito nenhum. É por isso que nós estamos na escola pública e nós estamos aqui hoje discutindo. Porque a gente sabe que não é fácil e que não está pronto. Nós temos muito que avançar. Só que é fundamental que os nossos profissionais da educação desenvolvam também essa visão crítica, mas sensível à realidade social em que nós atuamos. Por isso que é preciso conhecer as características e as necessidades dos nossos estudantes, das famílias, das comunidades, para que o quê? Para que eu possa oferecer um ensino mais relevante, significativo. Por isso que cabe a nós também criar as condições e oferecer recursos para que as escolas possam transcender a jornada estendida e implementar a visão integral, valorizar a multidimensionalidade do aluno, além do cognitivo, né? Combater as desigualdades com um projeto inclusivo e potente. A missão, gente, é completa, é complexa, mas ela não é impossível, né? Nós estamos juntos nessa empreitada para o quê? Não para apenas melhorar índice, nós precisamos transformar vidas, ajudar cada estudante a compreender que estudar, que o conhecimento faz a diferença, que ajuda ele a transformar o mundo ao seu redor. Não é porque ele está ali naquele mundo que só tem isso. Eu nasci aqui, eu morri aqui, eu vou ficar aqui. Não. Eu posso permitir que ele compreenda, isso é fácil? Não, de jeito nenhum. A gente tem que destituir, todo mundo nasce com as 24 horas. Não, gente. Nem todo mundo tem as 24 horas. Nós temos alunos que trabalham o dia todo e vão para a escola à noite. Então, não. Nem todo mundo tem as 24 horas. Mas ele precisa, né, nós precisamos oportunizar meios de transformar a vida dele que ele vive hoje. É por isso que o docente, os gestores, eles são agentes de mudança. A Maria Cecília acredita que os docentes são agentes de mudança, por quê? Porque podem colaborar com a transformação significativa na escola, auxiliando os estudantes a compreender o mundo e a desenvolver as suas potencialidades. Eu não vou passar 3 minutinhos, mas o meu tempo também já estourou aqui com vocês. Mas tem um documentário e um vídeo, e eu vou compartilhar aqui com vocês no comentário, que é Nunca Me Sonham, tá? Que está lá na plataforma também. Assistam esse vídeo, que ele fundamenta tudo que a gente discutiu aqui, né? O nosso papel enquanto gestor, né? De que adianta toda essa teoria se nós, gestores, não formos os arquitetos dessa mudança? Então, para o diretor de escola, o desafio é o quê? Garantir que a ampliação da jornada seja acompanhada de uma mudança pedagógica intencional. Isso vai significar criar um currículo flexível e relevante, implementar metodologias ativas, né, diversificar as atividades, e que não é só reforço, promover um ambiente acolhedor, e as secretarias também, né, têm a responsabilidade de oferecer suporte necessário para essa mudança, formação, fornecer recursos adequados, promover uma gestão democrática, estabelecer também as parcerias. Então, essa perspectiva de educação integral, ela implica
em uma mudança significativa na forma como a educação ela é concebida, mas também praticada. O grande desafio e a nossa missão como líderes é traduzir esses conceitos em ações concretas no chão da escola. Isso exige de nós o quê? A prática da escuta ativa, a promoção de uma cultura verdadeiramente colaborativa. Então, em vez de apenas nós impormos regras, nós podemos criar assembleias mediadas por professores, né? Ou então promover projetos que integrem a família e a comunidade, né? Transformando o entorno em uma extensão da sala de aula. Então, essa concepção, ela deve ser a espinha dorsal do nosso projeto pedagógico e do nosso currículo. Então, quando nós formos revisar o nosso projeto, o nosso PPP, nós precisamos nos perguntar coletivamente como esse projeto, ou como este documento, desenvolve o aluno por inteiro. A partir das perspectivas que nós estamos adotando aqui, nós estamos desenvolvendo o nosso aluno por inteiro? Então, a resposta, ela vai se materializar num projeto interdisciplinar, onde os alunos vão estudar matemática, calculando o custo de uma horta comunitária, vão aprender ciências botânicas, nutrição, vão desenvolver cidadania ao doar os alimentos cultivados. Então, a ampliação e a organização do tempo integral devem ser temas centrais também da discussão e reflexão no coletivo. Então, durante a elaboração do PPP, do currículo da escola, né, a gente precisa trazer essas discussões. Por quê? Porque o PPP, gente, ele é um instrumento de planejamento da gestão. Ele deve refletir a visão da escola sobre a educação integral, definindo objetivos, as estratégias, as ações que serão implementadas para alcançar essa visão, né? Um currículo flexível, diversificado, oferecendo oportunidades para que os alunos explorem diferentes áreas do conhecimento. Ou seja, a educação integral é sobre intencionalidade. É garantir que cada decisão, gente, cada projeto, olha, chega a me arrepiar falar isso, mas educação integral é sobre intencionalidade. Por quê? Cada decisão de vocês, cada projeto, cada ação pedagógica, cada minuto na nossa escola, ela contribui, né? Precisa contribuir para formar não apenas bons alunos, mas seres humanos plenos, éticos e preparados para a vida. Essa transformação é que nós estamos aqui para liderar. Nós precisamos desses seres humanos plenos, éticos, preparados para a vida. Gente, muito obrigada pela aula de hoje. Eu peço desculpa pelos 3 minutos que passou, mas eu vou deixar o link para vocês assistirem esse vídeo, que a educação é o primeiro episódio da série Nunca Me Sonharam, né? A educação é um direito. Então, vai trazer aqui e vai apontar para vocês, né? Depois eu vou já colocar nos comentários, mas vocês assistam toda a série, mas se não só esse primeiro, que vai trazer um pouquinho de tudo isso que a gente está falando, dessa intencionalidade, né? Qual a intencionalidade que eu tenho aqui para desenvolver com os meus alunos? O que eu quero enquanto ação pedagógica, enquanto escolas? Gente, muito obrigada, espero que eu tenha contribuído com vocês. Semana que vem a gente continua essa discussão, não para por aqui, tá? Tem muitos exemplos que eu vou trazer semana que vem. Maravilha, maravilha, que aula espetacular. Pessoal, vamos fazer aquele intervalinho de 10 minutos, pegar um cafezinho, um chazinho, e a gente retorna daqui 10 minutos para fazer a discussão nos pequenos grupos, tá bom? Pessoal, boa noite, voltando. Dá um joinha aí, todo mundo que já estiver na sala. Ok. Aqui, encerrando o intervalo. Pessoal, nós vamos agora para a atividade nos pequenos grupos, que a atividade vai consistir de fazer a leitura do projeto político-pedagógico e, a partir da perspectiva de um perfil, fazer as atividades. Por exemplo, tem aqui, quem acessou a AvaMec conseguiu visualizar que tem na atividade os grupos divididos e o tipo de PPP. O grupo 1 e o grupo 10, PPP da escola 1. O grupo 2, o grupo 7, o PPP da escola 2.
o grupo 3 e 6, o PPP da escola 3, o grupo 4 e 9, o PPP da escola 4, e o grupo 5 e 8, o PPP da escola 5. E aí, a partir desse PPP, cada grupo vai desenvolver atividade e retornamos com o relator para fazer o compartilhamento da atividade. E no pequeno grupo, o ATT vai estar explicando as questões norteadoras da análise que nós vamos fazer do PPP selecionado para o seu grupo. E aí, quando retornarmos, a gente faz a socialização dessa atividade, tá bom? Wesley, se puder, já pode direcionar para os pequenos grupos, por gentileza. Voltamos, o meu está travado aqui, vocês conseguem me ver? Vou abrir aqui. Grazi, só sua fala. Oxi. Nós ouvimos só sua fala. Sua visão, sua câmera não. Para mim está aparecendo vocês aos poucos também. Vamos ver se agora aparece, enquanto o pessoal vai voltando. Talvez seja a sua internet, Grazi. Exatamente, Grazi, sua internet está oscilando. Essa internet aqui não colabora muito, não, gente. Eu poderia ter desculpa do vento, do tempo, mas hoje está tudo tranquilo aqui, é a internet mesmo. Pessoal, bem-vindos de volta. Tivemos as discussões nos pequenos grupos, a partir de vários projetos pedagógicos, político-pedagógicos, e aí, aqui na plataforma, a sugestão é que em cada PPT, nós temos, deixa eu abrir aqui, 2 grupos discutiram cada caso. Pelo nosso tempo de hoje, vamos chamar para fazer a relatoria os grupos de números pares. Então, o PPP da escola 1, hoje é o grupo 10, vai fazer a relatoria. O PPP da escola 2, o grupo 2, o PPP da escola 3, o grupo 6, o PPP da escola 4, o grupo 4, e o PPP da escola 5, o grupo 8, tá bom? Lembrando que nós temos 3 minutinhos para cada relatoria, vou colocar o reloginho aqui, com 2,5 minutos a mão, para que o relator possa concluir sua fala, e aí a gente conseguir terminar nossa atividade e descansarmos da atividade de hoje, tá bom? Vamos lá, então, o grupo 10, que vai falar do PPP da escola 1, por gentileza. Boa noite, Grazi, boa noite a todos. Nossa discussão hoje foi muito rica, como sempre, né? E as contribuições e olhares do grupo 10 foram muito interessantes, os apontamentos feitos dentro do PPP solicitado para o nosso grupo. Nossa relatora da noite é a Yolanda Rosa da Silva Ferreira. Yolanda é da minha terra, do meu estado natal, Mirante da Serra, Rondônia, né? E Yolanda é gestora escolar. Yolanda, é com você a fala. Boa noite a todos. Sou de Mirante da Serra, sou gestora da creche Irmã Dulce, né? Atende 80 alunos. E hoje o nosso grupo teve uma discussão muito boa sobre a educação integral. O grupo 10 baseou no PPP número 1, onde pontuamos, né? Ele tem vários elementos que contemplam a dimensão cognitiva, a relacional, a cultural, a estética e a dimensão tecnológica. Olhamos para essas dimensões e notamos que faltaram, né, estratégias claras, que falta, às vezes, ações mais concretas, né, para a educação integral. Pensamos que a educação integral ela deve formar cidadãos plenos e olhar também para as necessidades desses alunos e ver o que falta ser trabalhado, propor estratégias significantes, né, que conectam eles à realidade dos mesmos, né?
A valorização, valorizar a cultura, os espaços, trabalhar com as famílias vulneráveis. Falta uma estratégia clara para um olhar para esses alunos, né, que vêm dessas famílias vulneráveis, no caso do nosso PPP que nós avaliamos. Falta um olhar para o aluno como centro da educação integral, pois ele é o protagonista principal. Devemos conectar os projetos, as ações e as intencionalidades à sua realidade. É importante utilizar os espaços para o desenvolvimento desses alunos, com estratégias mais claras relacionadas, né, às práticas da educação integral. Também olhamos também que é necessário incluir no PPP a formação continuada para professores, uma troca de saberes, né? Buscar parcerias, traçar estratégias que possam fortalecer e preparar esses alunos, né? Porque a educação integral, ela tem sua complexidade, né, no geral, né? Ela vai ao encontro da necessidade do aluno, não o que a escola quer, que seja só conteúdos, né? Tem que ser mais atraentes às atividades da educação integral. Maravilha, Yolanda. Muito bom. Muito obrigada pela relatoria. Grazi, Obrigada ao grupo 10, muito obrigada. Agora é o grupo 2. Cheguei, Brasil. Nós somos o grupo 2, né? E por incrível que pareça, nós vamos falar também sobre a escola 2, né? Nosso também foi a escola 2. Quem vai relatar hoje é a Márcia Heloísa Contente Estevão, ela é da cidade de Colombo, no Paraná. Põe para derreter, Márcia. Boa noite. Então, nós fizemos ali a leitura do texto da Escola 2. No grupo também foi unânime, assim, o entendimento, né? É a Escola dos Sonhos, porque é uma escola ali que a gente vê que realmente ela pensa na educação integral, né? A escola tem a proposta de trabalho da escola demonstra preocupação com o desenvolvimento amplo das crianças, valoriza experiências relacionadas à convivência, brincadeira, exploração, a participação, o autoconhecimento. Ela possui diferentes espaços, como hortas, parques, área verde, contato, tem animais na escola, favorece experiências diversificadas e integradas. E ela valoriza o direito da aprendizagem das crianças, né? Tem diferentes espaços educativos, coloca que tem professor de educação física, de arte, promovendo diferentes linguagens e formas de aprendizagem, né? Nas dimensões, né, ela atende o cognitivo, o social, o emocional, o físico, a cultura, o ambiental. E também foi unânime que a gente sentiu um pouco de falta na proposta a questão da tecnologia, né? A BNCC computacional está aí. Então, assim, a questão de oficina de tecnologias, trazer um pouquinho, não precisa ser só telas, pode ser a desplugada e envolver oficinas de várias formas para as crianças, rodas de conversa, e também a questão da literatura, né? Da leitura dos livros. E eu até comentei no grupo que no município a gente também está caminhando aí com a questão da escola integral, né? A escola ali que veio a proposta, a gente aderiu e a gente está indo aos poucos. E que a gente percebe, né, que para fazer realmente ser uma escola de educação integral, como essa que a gente viu aqui, a que a gente quer que aconteça, que a criança venha, e realmente a gente tem uma proposta que desenvolva, né, com essa criança, a gente precisa ter a intersetorialidade, a gente tem que envolver outras secretarias, né? Nós fizemos uma reunião no nosso município, chamando saúde, cultura, esporte. Então, assim, o que eles conseguem contribuir com a gente? Porque hoje, com o número de professores, né, questão até do recurso que vem, que a gente sabe que não é muito, a gente tenta lutar com as armas que tem, mas a gente tem que sair em busca de algo mais para ofertar para essas crianças. Então, a importância das secretarias se unir para a gente conseguir, né, fazer um bom trabalho e realmente ser uma educação integral. Obrigado, Márcia, pela contribuição. É com você, Grazi Massafera. Estou com saudade de você, minha filha. Tá sumida, hein? Correria, vida.
correria, igual esse pessoal aí, terceiro turno, firme e forte aqui no curso, tá de parabéns, pessoal. Vamos lá agora, o próximo grupo, por gentileza. É o grupo 6, que vai falar da escola 3, por favor. Boa noite, Grazi, ATT Paulo, do grupo 6, que vai falar sobre a escola 3, tá? A minha relatora hoje, ela lá do Rio Grande do Sul, está bem agasalhada, viu? A Mari Rosângela de Souza, de Esteio, no Rio Grande do Sul. É a voz da experiência que eu falo, vocês vão saber por que da voz da experiência, só de atividade na educação são 42 anos. É de vice-diretora da escola do pré ao 9º ano, com a comunidade de quase 435 alunos. Maria Rosângela, como eu falo no nosso grupo, 3 minutos para você, manda ver, fala sobre o PPP da escola 3 e as 3 considerações da nossa atividade hoje. O tempo é todo seu. Boa noite a todos. O nosso grupo analisou o trecho da Escola 3, né, do projeto político-pedagógico. Identificamos algumas dimensões na formação humana, na dimensão social, ali que falou sobre a realidade social dos alunos, convivência e da participação da comunidade escolar. Na cultural, mencionou a valorização e identidade da comunidade, acolhimento da diversidade cultural, ética e religiosa. Na cognitiva intelectual, no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, competências, por meio de situações de aprendizagem. Teve um incentivo ao protagonismo juvenil, diversidades e fortalecimento de vínculos, participação dos colegiados, gestão de pessoas, também a educação inclusiva, né, que foi mencionado ali no PPP da Escola 3. Mas o grupo também achou que faltou algumas coisas, né, mais ações mais detalhadas, profissionais, as formações continuadas mais específicas, aonde o profissional também vai desenvolver suas habilidades para poder trabalhar com o socioemocional das crianças, atividades diversificadas e que se integrem, né, dentro do contexto, participação da família, da comunidade, sendo mais ativos, mais participativos, a infraestrutura adequada, para reduzir, né, as desigualdades sociais. E buscando a educação integral, né, a busca de formar o estudante em todas as suas dimensões, intelectual, social, emocional, e etc., é necessário também o trabalho coletivo, o trabalho contínuo de toda a equipe. Mas, claro, entretanto, né, existem desafios, como a necessidade de ações, práticas, projetos que venham contribuir para toda essa ação integral. Discutimos bastante entre a diferença, né, do integral e do tempo integral. A gente pode desenvolver as dimensões dos alunos num tempo regular, mas no tempo integral, com atividades diferenciadas, optando, né, por projetos, oficinas, ações diversificadas. Mas o foco da nossa discussão também ficou no nosso projeto político-pedagógico, que ele tem que ser um norteador de todas as nossas atividades, tanto numa escola regular como de tempo integral, e organizando ações que promovam o desenvolvimento pleno dos estudantes em seus aspectos, né, nas suas dimensões. E ele é o nosso documento orientador das práticas educativas, garantindo que todas as ações da escola estejam alinhadas aos objetivos da educação integral. Isso Obrigado, foi Mari. O nosso grupo. Obrigado, Mari. Obrigado aos meus cursistas do grupo 6. Grazi, é com você, viu? Obrigado, boa noite. Obrigada. Os grupos estão colocando questões muito pontuais. Muito bem, pessoal. Agora eu chamo o grupo 4. Olá,
Grazi, boa noite a todos os cursistas. Hoje o grupo 4 está sendo representado pela Adelaide, nossa querida Adelaide. Ela vem do estado da Paraíba, do município de Lagoa de Dentro. Sinta-se à vontade, Adelaide. Boa noite, pessoal. Hoje, né, a discussão foi bem interessante, né, em que a gente pôde fazer essa distinção entre educação integral e educação integral, né? Então, analisando o PPP, juntamente com os meus colegas, né, percebemos que o documento, ele apresenta indícios, né, de busca pela educação integral, porém ainda de forma genérica, pouco detalhada. Então, embora o PPP, ele mencione projetos interdisciplinares, mencione também uma questão de preocupação formativa, né, isso não é feito de maneira aprofundada. Então, que dificulta compreender como essas ações, elas estão sendo organizadas e implementadas no cotidiano escolar. Então, diante disso, conclui-se que o documento, ele precisa avançar mais nesse sentido de explicitação dos projetos e no fortalecimento das ações pedagógicas, deixando aí mais claro, né, como é que essa escola se organiza, né, como as suas práticas são organizadas de modo a promover, de fato, a educação em tempo integral. Então, por fim, destacam-se, né, algumas principais lacunas que nós observamos, que é a ausência da centralidade do estudante como protagonista do processo educativo, essa falta de articulação intersetorial, que é muito necessária, ou seja, fazer essa articulação com outros órgãos, né, sejam ONGs, sejam a questão da área da saúde, do esporte, da assistência, para que eles possam realmente estar também no chão da escola, né, nos dando esse suporte e nos ajudando. E também é possível salientar a inexistência de propostas mais claras de clubes de protagonismo e ações formativas situadas na realidade dos estudantes, porque a educação em tempo integral, ela tem que ter intencionalidade. Então, tem que ter intencionalidade e tem que estar situado também na realidade dos nossos educandos. Então, as experiências relatadas, porque foram muitas experiências relatadas, né, foram apresentados projetos de leituras que os colegas pontuaram que eles já fazem nas suas escolas, né, seja as escolas com educação integral, seja as escolas com educação em tempo integral, tem os projetos de leitura, tem os projetos de ordem, tem os projetos de educação ambiental, educação patrimonial. Então, diante da realidade dos meus colegas, foi possível perceber essa falta nesse PPP, a falta realmente, embora ele mencione, haja essa menção da educação integral, né, embora ele tente ali trabalhar essa questão, mas ainda falta deixar algo mais explicitado, né? E é isso, pessoal. Obrigada. A gente que agradece a Adelaide, foi ótimo, estava nervosa, mas fez tudo direitinho. Obrigada pela relatoria e obrigada, Grazi, e aos demais cursistas. Agradecemos também ao grupo pela participação. E agora será o grupo 8, que é o grupo da ATT Lesinete, que, por unanimidade do grupo, e pela boa desenvoltura na relatoria, será o Manuel o relator. Eu vou compartilhar aqui as questões norteadoras do grupo. Manuel, está por aí? Sim, estou aqui. Se você estiver pronto, Manuel, eu já ponho o cronômetro. Fique à vontade. 15 minutos. Certo. Boa noite, gente. Eu sou de Santana, Bahia, né? Nordeste. Nós ficamos responsáveis para falar do PPP 5. Então, assim, eu pontuei algumas coisas, né? E aí eu quero até pedir desculpa ao meu grupo, caso eu não consiga colocar o todo que eles foram falar. Mas aí nós temos o privilégio de ter a Grazi aí, né, Grazi? Então, vamos lá, tá, gente? Então, o nosso grupo, né, na sua totalidade, nós concordamos que sim, que realmente o trecho do PPP apresenta elementos que há uma formação integral, uma educação integral, pois o mesmo traz elementos na formação do ser humano completo, no seu contexto, valorização da cultura local, que é muito importante, a interação, né, entre o meio e a criação, olhando suas necessidades especiais,
O texto, dessa forma, apresenta reforço de elementos que promovam cidadania, participação social e autonomia. Então, acredito que a nossa análise foi voltada com esse olhar. Todas as dimensões do PPP, nós colocamos que realmente, né, há uma abordagem de várias dimensões, como intelectual, cognitiva, social, cultural, né, porque tem todo um aspecto de valorização da cultura local, identitária, né, que é preciso, mesmo, né, a gente sabe que o cidadão precisa ter respeito, né, ser respeitado pela sua identidade. Aborda também a dimensão afetiva, né, que é o relacionamento família-escola, a parte emocional, que é de grande importância, local, por ser uma área do campo, né, eu falo por ser gestor de uma área do campo, precisa ter toda essa interação, né, cultural, física, ética e o pertencimento ambiental. A gente precisa resgatar a valorização do meio ambiente. Aqui na Bahia a gente trabalha muito com a questão do TAC, não sei se na região de vocês também. Então, o que falta? Nós percebemos, assim, que faltam alguns elementos, né? Nós citamos, o nosso grupo citou vários, porém, eu vou falar alguns aqui, né? Falta ações, planejamento, clareza quanto à participação da comunidade escolar, porque tem que ter esse envolvimento, né? Inserção de projetos culturais, esportivos, recurso, né, que existe, tem que ter bastante financeiro também para que haja investimento, currículo adaptado, né, porque há necessidade, educação inclusiva, tecnologia e a interdisciplinaridade, né, entre secretarias, porque é impossível a educação caminhar sozinha, precisa ter essa parceria com saúde, né, como foi citado, questão social, cultural e potencializar os espaços com adequação ao currículo. É isso aí. Obrigado, uma boa noite. Obrigada, Manuel. Obrigada ao Grupo 8 pela participação, a todos os grupos que fizeram as relatorias a partir de casos específicos dos PPPs. É interessante que essa discussão de hoje que a professora Flaviana fez com a gente, essa análise da atividade a partir do PPP, ela consegue dialogar com as atividades das outras salas que nós tivemos a participação da professora Sandra, que nós fizemos esse debate do projeto político-pedagógico no mês de abril, depois a professora Kênia, nos encontros anteriores, abordou a questão da gestão escolar, no processo de alfabetização e na recomposição de aprendizagem, e como essas temáticas dialogam e são importantes, né, para essa questão da escola de tempo integral. Então, acho que os grupos estão de parabéns pelo nível do debate, o nível de participação, muito bom. Nos pequenos grupos, vocês trazem essas abordagens que já tiveram nas outras salas, e aí consegue essa participação muito qualificada. Então, parabéns ao grupo, aos grupos, aos relatores, porque sempre o pessoal fica com vergonha, mas saibam que a coordenação, no meu caso, falo por mim, sempre fico muito nervosa quando eu estou falando com vocês aqui, eu travo, não consigo falar algumas palavras, porque eu fico muito tensa. Mas estamos juntos, quase vencendo o curso. Professora Flaviana, a palavra está com você para fazer o fechamento dessa discussão de hoje. Fica à vontade, por gentileza. Muito obrigada. Eu primeiro quero começar agradecendo vocês pela noite de hoje, né, que foi realmente rica em construção de conhecimento. A Gra falou muito bem, né, a Graziele, a atividade em pequenos grupos que nós fizemos, né, essa dimensão da educação integral, registro no PPP, ela realmente foi desenhada para isso, para esse momento de análise estratégica, mas também qualitativa do nosso projeto político-pedagógico, né, e vocês trouxeram contribuições muito boas. O objetivo central era avaliar até que ponto a nossa escola, claro que ali é uma escola fictícia, mas também levando em consideração aquela que nós estamos lá, e aí esse exercício vocês agora vão fazer com o projeto político-pedagógico de vocês, e eu acredito que a formação é para isso. Eu vou só abrir um adendo aqui. A formação, ela não vem para dar respostas para ninguém. Né? E aí, quando vocês falaram da formação continuada, isso é essencial. A formação, ela não vem para dar resposta. A formação, ela vem para nos tirar o sossego, para a gente olhar e falar, caramba, como eu preciso ainda estudar.
nós somos seres, e eu falei isso para vocês na aula 2, né? Nós somos seres aprendentes, né? Então, nós nunca vamos saber tudo. E a formação, ela vem para isso, para nos dizer que nós precisamos nos aprofundar mais, nós não temos a verdade absoluta, né? E o objetivo é que vocês agora façam isso, né? Que vocês, de fato, compreendam se o projeto político de vocês, lá na escola, ela educa pessoas na sua plenitude, né? E vocês mostraram que vocês entenderam isso muito bem, porque muitas vezes o termo educação integral, como eu falei, e a gente vai discutir semana que vem mais aprofundado sobre isso, ele é confundido com escola em tempo integral. E essa dinâmica, ela nos ajudou já a começar a esclarecer essa diferença. Então, não se trata apenas de aumentar a carga horária, mas de olhar para o aluno como esse ser integral, pleno, com estratégias claras para o desenvolvimento integral dele, né? E um ponto que ficou muito evidente foi a necessidade de incluir no PPP a formação continuada, né? Que o grupo ali falou. E quando falamos em formação continuada, é importante trazer alguns apontamentos. Não adianta a gente falar de formação genérica, de fora para dentro. Nós precisamos falar de formação a partir das construções da própria escola. Formação continuada é na escola, para a escola, com a escola, sempre valorizando o direito de aprendizagem das crianças, mas também o conhecimento dos professores. Professores, eu sei que vocês estão na função de diretor, né? Estão na função de gestor, mas vocês são professores. Nós somos professores. Eu estou hoje numa função também de coordenação. Eu sou coordenadora de uma coordenadoria de formação continuada, mas eu sou professora. Nós nos formamos, nós sabemos o que trabalhar dentro da nossa sala de aula. A gente não precisa de uma empresa de fora, de profissionais que são da administração, que são de outras, falando sobre estratégia pedagógica. Não. Nós precisamos olhar a formação continuada na escola, com a escola, junto com a escola, a partir das construções que a gente tem na escola, né? Isso é importante a gente ter profissionais também da secretaria ali. Por quê? Porque o plano de formação continuada precisa ser construído como um todo, né? Junto com as escolas. Um outro aspecto importante que foi pontuado pelo segundo grupo é a BNCC computacional. Excelente. Mas só que de novo, eu pego um adendo. Nós precisamos entender o que é realmente BNCC computacional, porque não é ensinar apenas programação ou usar computador. Quando a gente fala sobre como desenvolver as competências do pensamento computacional, como a abstração, a decomposição de problemas, o reconhecimento de padrões, a criação de algoritmos, isso precisa estar no nosso PPP como parte da educação integral. Então, não é só trazer o computador, não é só fazer uso, ou, muitas vezes, ter um projeto de robótica e achar que é algo mais. Gente, a robótica está interligado nos aspectos de ciência, nos aspectos de matemática. A gente pode, o projeto de robótica, ele não é um a mais. A BNCC computacional não é um a mais. Não, ele está interligado dentro dos conhecimentos. Então, a gente precisa se debruçar e entender também o que é essa BNCC computacional, né? Porque não é só usar tecnologia. Está bem por fora, né? É muito além, é um conhecimento muito mais amplo. E isso a gente precisa entender. E um outro ponto que vocês colocaram, né, que, muito bem, e eu não posso deixar de reforçar, que é a parceria com a comunidade. Vocês trouxeram isso de forma muito clara, essa elaboração é extremamente, essa colaboração é extremamente importante, né? A escola não existe sozinha, não educa sozinha. A educação integral, ela só se concretiza de fato quando nós abrimos as portas para as famílias, para os líderes comunitários, para as organizações locais, que vocês pontuaram muito bem, para os projetos culturais e sociais que já existem no território onde estamos inseridos, e é nessa parceria que a aprendizagem ela ganha sentido real.
né? Por quê? Porque ela vai conectar o que se aprende na escola com a vida lá fora. Então, incluir a comunidade no projeto político-pedagógico não é uma opção, é uma condição de uma educação verdadeiramente integral. Né? E uma outra coisa que vocês pontuaram, né, o último grupo reforçou mais ainda, nós precisamos conhecer a nossa história. E não só conhecer, nos valorizar. Porque ultimamente a gente tem escutado, porque eu sou patriota, porque eu sou patriota. Gente, patriota valoriza o território. Patriota conhece a história. Isso é ser patriota. Agora, quando nós não conhecemos a nossa história, nós compramos a do outro como verdadeira. E aí, a gente se vende muito fácil, a gente acha que aqui não tem gente que produz conhecimento, que as pessoas que não têm cultura, que não têm conhecimento, que não têm construção. Nós temos muitos profissionais bons, nós temos muitos professores conhecedores, nós temos ciência aqui, nós temos desenvolvimento aqui, nós temos uma riqueza cultural. Gente, a gente compra demais o cinema estrangeiro, principalmente o europeu, né, o americanizado. E a gente desvaloriza a cultura nossa, né? Um conhecimento que nós temos, quando a gente produz dentro da história, seja dentro da música, seja dentro, né, da cultura, da agricultura. O Brasil é muito rico. E é rico por ter a diversidade. Porque a gente reconhece que nós temos, sim, essa diversidade e ela que faz a diferença. Então, nós precisamos, sim, de pessoas que conheçam a história. Aí, sim, a gente pode, enquanto Brasil, enquanto profissionais e enquanto patriotas, bater no peito e dizer, aqui é muito bom. Eu não preciso ir buscar, porque eu tenho muita coisa aqui. A gente tem muita coisa, mas a gente não valoriza. Engraçado que os outros países nos valorizam a nossa música, valorizam a nossa cultura, e a gente se desvaloriza, se vende muito fácil. Olha para a grama do vizinho e não olha a riqueza que a gente tem. Então, assim, a educação integral, e por que eu estou falando tudo isso? Porque a educação integral, gente, ela é muito mais que uma metodologia. Ela é um ato de coragem. E coragem para a gente romper com as práticas arraigadas, para ouvir verdadeiramente a nossa comunidade, para abraçar a complexidade de formar um ser humano em sua plenitude, que não é fácil, não é extremamente difícil, complexo, mas nós precisamos avaliar se a nossa escola, ela não está só apenas cumprindo horário, mas se de fato ela está educando as pessoas integralmente, né? E esse processo exige que a gente olhe para as especificidades. E é extremamente importante desenvolver a educação integral, o que vocês falaram, respeitando a individualidade, a localidade da escola, trazendo ao centro aquilo que os nossos alunos realmente precisam, a partir da realidade deles. Claro que não é para nivelar para baixo, é olhando a partir as oportunidades. A gente sim tem que trazer Beethoven, a gente sim tem que trazer os clássicos, nós temos sim que trazer, os nossos alunos precisam conhecer outras realidades que, às vezes, na comunidade deles. A gente, muitas vezes, fala assim, mas para ter interesse, eu preciso trazer o funk só que os nossos alunos escutam. Não estou dizendo que não é para trazer, mas isso os alunos já escutam. Então, nós precisamos também mostrar que existem outras camadas, que não tem problema escutar aquilo, está tudo certo. Mas também tem isso. Fazer um comparativo da profundidade. Gente, hoje a gente tem crianças raps, tem hoje, muitos raps, muitas vezes a gente não gosta, né, porque não é da nossa idade, mas hoje tem uma juventude que traz uns raps muito conscientes, mas muito conscientes de valorizando a história da comunidade, numa profundidade artística, estética sensacional, que às vezes uma bossa nova não deu conta algumas músicas de fazer, um MPB. Então,
a gente precisa trazer vários mundos. Então, o nosso aluno tem que conhecer desde o que ele escuta, entender e avaliar se é pertinente, o que por trás daquela música também quer dizer, no soca-soca, mas também precisa dar a oportunidade de escutar uma bossa nova, de escutar um clássico. Ele precisa entender todas as camadas, mas ele só entende todas as camadas se ele tem oportunidade para compreender isso, né? Então, trazer no centro, né, aquilo que os nossos alunos realmente precisam é nesse sentido. É dar o que hoje eles não conseguem olhar sozinho. É isso que a gente fala do compromisso à equidade. Então, não é ser basilar. Exato, valorizar a cultura local, como a professora Yolanda pontuou, né? Então, implementar a educação integral com excelência, ela significa garantir que cada aluno, sem exceção, tem as suas necessidades, potencialidades, mas também contextos de vidas reconhecidos e atendidos. Então, não se trata só de oferecer o mesmo para todos, mas de oferecer o que é necessário para cada um, né? Trata-se de transformar a escola nesse espaço onde nenhum talento seja desperdiçado, nenhuma dificuldade seja negligenciada, como o grupo ali 1 falou muito bem, né? Assegurando todas as ferramentas para essa construção dos seus projetos de vida. E quando a gente fala de projeto de vida, a gente tem que cuidar muito nas nossas escolas de tempo integral, quando a gente fala de projeto de vida. Você não quer, a gente escuta ainda, infelizmente não de todos, tá? Você não quer ser ninguém na vida? Todo mundo é alguém na vida. Essa frase, gente, tem que ser cortada. Quando a gente fala de projeto de vida, são olhar as oportunidades. É difícil para um adolescente olhar e já saber o que quer da vida. A gente não muda, lá com 40, 50 anos, a gente não muda de carreira. E tá tudo certo, né? Mas eu tenho que dar oportunidades, olhar como todo os processos. Mas projeto de vida não é para tornar alguém. Todo mundo é alguém já. São para abrir horizontes, ver leques de possibilidades. Então, a gente precisa cuidar muito com essas falácias que muitas vezes a gente usa, né? Você não vai ser ninguém na vida? Quando a gente quer chamar a atenção. Gente, ele já é alguém na vida, né? O que a gente precisa é oportunizar que ele se desenvolva integralmente para poder olhar para outros horizontes que hoje sozinho ele não consegue, que hoje muitas vezes a comunidade dele não consegue oportunizar. Então, a educação integral, ela transforma. Por isso que ela transforma também a escola nesse espaço onde que nenhum talento seja desperdiçado. Então, vocês pontuaram muito bem, isso é possível. Né? Claro que a gente não vai ter agora, amanhã eu vou transformar a minha escola como excelente. Não, gente, é a passos. As experiências exitosas, né, que vocês trouxeram, né, as experiências que a gente vê ali no mundo, claro que não pode comparar, não posso comparar uma educação da Finlândia, que é minimamente com uma educação do Brasil. São processos diferentes. Uma coisa que muitas vezes a gente valoriza muito a educação fora, mas profissionais, por exemplo, de outros países não dão conta de lidar com as adversidades que o brasileiro lida. Porque eles são muito metódicos. Por quê? Porque é muito comum, muito tudo igual. Brasil não, a gente aprende desde pequeno a lidar com as adversidades. Nós aprendemos a nos adaptar muito bem. Isso é coisa nossa, brasileira. Que outro país, por exemplo, a Finlândia, um profissional não dá conta dessa adaptação. Por quê? Porque não é a realidade deles. Então, nós precisamos trazer coisas da nossa realidade, entendendo, e não transpor uma educação que tem uma realidade totalmente diferente. Não, é olhar para dentro nosso e crescer. Não ao contrário. Não trazer de fora e nos diminuir. Nós temos muitas coisas boas. Nós desenvolvemos muitas coisas boas que outros países não desenvolvem. Lidar com a diversidade é um dos aspectos que o brasileiro tem, né? Então, isso é nosso. Isso é excelente. Isso é muito bom, se adaptar. Mas a gente não pode só isso. Nós precisamos aprofundar mais isso, né? Então,
que que a nossa aula, ela saia e que vocês possam utilizar o projeto político de vocês como essa bússola, mas também o currículo como esse mapa, para guiar cada um de vocês nos rumos que a gente tem de ideal. Então, a gente precisa, sim, olhar para o ideal para ir buscando ele. Então, eu preciso que também vocês saiam daqui olhando com essa liderança mais ousada, de uma visão mais clara também do que eu quero na minha escola, Que vocês tenham coragem também de liderar essa transformação. É claro que com sabedoria, pensando na equidade, olhando para a diversidade, valorizando as diferenças, mas também com determinação de construir juntos essa escola verdadeiramente acolhedora, significativa, que a gente tanto precisa. Uma escola para todos, com cada um dos seus alunos no centro da ação, permitindo esse desenvolvimento de todas as suas dimensões. Então, claro, eu finalizo a fala de hoje, e conto com a coragem de vocês, com o compromisso de cada um de vocês, porque vocês compromisso têm, senão vocês não estariam aqui comigo até quase 10 da noite, em horário de Brasília. Então, muito obrigada pela noite de hoje, que contou com muita construção de conhecimento, e a gente continua semana que vem, porque não para por aqui. Hoje só foi um passinho, só foi um começo para entender, mas na semana que vem a gente aprofunda, entende a história do porquê se deu, porque a gente também precisa entender qual é a história que se deu dessa política para hoje chegar e pensar, tem como acontecer? Então, são vários viés. Então, semana que vem a gente aprofunda um pouquinho mais sobre isso e vai também trazer aspectos ligados à escola. Gente, muito obrigada pelas contribuições, eu espero que eu tenha ajudado vocês e tenha colocado várias pulgas atrás da orelha, que vocês saiam bem inconformados, querendo mudar as coisas. Claro que a gente não precisa de uma educação salvadora, porque nós já somos, nós já temos uma educação de qualidade, nós precisamos aprimorar, ninguém precisa salvar, Então, é isso, gente, muito obrigada. Professora Flaviana, nós também agradecemos também aos cursistas pela participação sempre tão ativa, e uns recadinhos rapidinho, pessoal, que tiver com atividade pendente lá no AVAMEC, alguma recuperação para fazer, lembrando que nós já estamos na sala 8, tem que procurar seu ATT, porque para a certificação tem que cumprir todos os requisitos, a parte síncrona que é estar aqui online, participando da aula, mas tem a parte lá da plataforma, se perdeu alguma coisa, tem que fazer as recuperações, porque ao final do curso o ATT não consegue fazer os lançamentos se não tiver tudo certinho por parte do cursista. Nós sabemos que tem a parte burocrática, é chata, é um pouco chata, mas temos que cumprir também, porque além desses debates maravilhosos, também temos a parte da escrita, a parte das atividades para ser registrada, das atividades avaliativas. Então, assim, quem tiver alguma coisa pendente, por favor, procure o seu ATT, não deixe por último minuto, que nós vamos agilizando para no final o certificado tá tudo certo. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por hoje, tenham todos um bom descanso de hoje para amanhã e voltamos semana que vem. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.